Olá, estudantes do ensino médio, tudo bem? Aqui é Júlio Bastos, professor de Física, que vai começar com vocês mais uma aula do segundo ano do ensino médio, ciclo 2, aula 1. Nós vamos falar hoje sobre o fenômeno da refração da luz e as lentes esféricas. Mas o que é refração da luz? Esse fenômeno, ele tem a sua origem da palavra escrita do latim refratus, que significa quebrado. Quando você observa o fenômeno da refração no dia a dia, você muitas vezes observa objetos que aparentam estar quebrados ao serem mergulhados em copos com água ou recipientes. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona na prática. Olha só, aqui nós temos um copo com água e nós temos uma caneta, que eu vou mergulhar aqui e eu quero que vocês observem como é que ela vai ficar. Vocês estão vendo que a parte de baixo da caneta parece que parte dela ficou deslocada em relação à parte de cima, que não está dentro da água? Esse fenômeno, ele acontece porque a luz, ao passar de um meio físico para outro, vai sofrer uma mudança de sua trajetória. E isso acaba meio que confundindo os nossos olhos e a gente pensa que o objeto não é inteiro, que ele é quebrado. Só que, na verdade, nós temos um canetão aqui, ó, inteiro, não tem nada de quebrado aqui, ok? Gente, falando agora do conceito da refração, ele na física é uma passagem da luz de um meio para outro. E essa passagem sempre vai causar uma mudança de velocidade da propagação da luz. Pode, em algumas situações, como a que eu acabei de mostrar, sofrer também uma mudança de trajetória. Daí, essa impressão de que um objeto está quebrado quando está mergulhado dentro de um líquido. Você também percebe esse fenômeno quando você olha de fora de uma piscina os azulejos dela, ou um objeto que está dentro da piscina. Ele aparenta estar numa profundidade, sendo que, na verdade, está em outra, um pouco mais fundo. Tá? Isso acontece por causa dessa diferença da velocidade de propagação e da trajetória que o raio luminoso faz ao sair da água em direção aos seus olhos. Então, você tem uma falsa impressão de observar um objeto numa posição, sendo que está em outra. Ok? Bom, matematicamente falando, quando pensamos na velocidade de propagação da luz, esse valor ele é fixo no vácuo. O vácuo, gente, lembrem-se, é a ausência de matéria. E no vácuo, essa velocidade corresponde a 300 mil quilômetros por segundo. Escrevendo isso nas unidades do Sistema Internacional e em notação científica, seria igual a 3 vezes 10 elevado à oitava potência. E aí, se essa luz ela sai do vácuo e passa por outros meios, como o ar, a água, o vidro, ela vai sofrer uma modificação no valor da sua velocidade. Esse valor pode ser calculado usando essa expressão que está aqui, ó. A velocidade da luz em um determinado meio é igual à velocidade da luz no vácuo dividido por n. N, gente, é o índice de refração. Esse índice de refração, ele é um valor tabelado para cada substância, para cada meio físico, e o valor mínimo que você vai ter para esse índice é igual a 1, que é o caso do vácuo. Eu coloquei aqui uma tabela para mostrar para vocês alguns dos valores de índices de refração de coisas mais comuns que a gente encontra quando se fala de refração. Por exemplo, o ar ele tem um índice de refração de 1,0003. Embora na maioria das situações que a gente analisa em exercícios, a gente até aproxima esse valor para 1, mas na prática ele não é, ok? Se a gente precisar com um rigor um pouco maior de definir algumas coisas, a gente precisa usar esse valor. No caso da água, a gente tem um valor de 1,33. Esse valor pode variar um pouco, 1,33, 1,32, depende um pouquinho de algumas propriedades da água. Se for água pura ou água suja, pode variar um pouquinho. Água com algum mineral pode afetar um pouquinho, tá?
No caso do vidro, eu coloquei também um valor médio, que é 1,50. O vidro pode variar também um pouco, pode ser em torno de 1,48, 1,51, 52, depende da composição do vidro, depende da cor desse raio luminoso. Se estiver passando, pode ter uma pequena variação ali. A gente trabalha normalmente com 1,5, que é um valor médio. E o diamante a gente colocou também aqui, que é 2,42. Mas atenção, esse não é o maior índice de refração que a gente encontra, tá? Tem alguns materiais que possuem índices de refração maiores que 2,42. Só que nós não vamos falar deles aqui porque esses aqui são os que mais aparecem nas situações em exercícios ou em problemas que você vai ver, seja no PET ou em outros materiais, ok? Gente, a refração da luz, como eu disse para vocês, ela pode provocar ou não mudança de trajetória de um raio luminoso. Quando acontece essa mudança de trajetória, existe uma lei matemática chamada de lei de Snell-Descartes, que vai explicar exatamente isso. Quando um raio luminoso incidir obliquamente a uma superfície que divide dois meios físicos, igual eu mostrei no exemplo do canetão com a água. O canetão estava numa posição inclinada, não estava? Então, naquele caso, quando a luz ela sai obliquamente de um meio para outro, você vai ter uma modificação da trajetória desse raio luminoso. Mas é possível, conhecendo ângulos e índices de refração, definir como será a trajetória, ou antes ou depois da passagem de um meio para outro. Essa expressão aqui é que vai nos permitir fazer esse cálculo. N1 multiplicado pelo seno de θ1 igual a N2 multiplicado pelo seno de θ2. E aqui eu coloquei também a explicação do que significa cada um desses termos. N1 e N2 seriam os índices de refração do meio incidente, que é o meio de onde está vindo a luz, e o meio 2 seria o índice de refração do meio refratário, que é onde a luz vai passar. E o θ1 e o θ2 são dois ângulos, ângulo de incidência e ângulo de refração. Você pode ter duas situações aqui. Você pode ter uma situação aonde esse raio ele vai ficar mais na horizontal quando passar de um meio para outro. Isso acontece quando eu vou de um meio de índice maior para menor. E pode acontecer o contrário, pode acontecer do raio ficar mais na vertical. Isso normalmente acontece quando eu vou de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ou seja, de um meio cujo índice N seja menor para um índice N maior, tá? Num outro momento eu posso até aprofundar um pouco mais essas questões, mas por hora o que vocês precisam saber, estudantes, é isso, tá? Continuando, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as lentes esféricas. Uma lente nada mais é um objeto construído com material transparente, pode ser vidro ou algum cristal ou acrílico, que vai utilizar das propriedades da refração da luz para poder ser utilizada com algum objetivo. E aí a gente tem inúmeros instrumentos ou aparatos que podem se valer dessas lentes. Por exemplo, a lente de um óculos, ou um telescópio para observar as estrelas, um microscópio para você poder ver as células, vírus ou bactérias na biologia e na química. Quando você pensa no funcionamento do nosso olho, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso também, o olho humano, ele é, em algumas partes, semelhante a uma lente. Uma câmera fotográfica, não importa uma câmera de celular ou uma câmera daquelas antigas que talvez os seus pais ou seus avós tinham, aquelas câmeras analógicas de filme, né? Lupa, olho mágico. Estou citando aqui alguns exemplos para vocês verem como que as lentes esféricas podem ser utilizadas no dia a dia, tá bom? E aí, quando a gente pensa numa lente esférica, na construção dela, elas podem ser feitas de várias maneiras, mas elas sempre serão classificadas de duas maneiras. Ou é uma lente convergente, ou é uma lente divergente, ok? É só pensar no sentido da palavra. Convergir é algo que está concentrando em um ponto. Divergente é algo que está se espalhando, algo que não é
comum, ok? Eu vou mostrar agora para vocês, inclusive, uns exemplos aqui de como que uma lente convergente, os raios luminosos se comportam ao passar por ela. Observem, aqui tem duas situações. Eu tenho raios luminosos que vão passar por o foco de uma lente e ao passar vão vir paralelos, ou o contrário, quando os raios luminosos vêm paralelos, eles passando pela lente vão convergir, ou seja, vão concentrar no foco. No caso da lente divergente, o comportamento é exatamente o oposto. Eu vou ter os raios luminosos se afastando quando eles passam. Observa aqui na figura da direita, ó. Os raios luminosos estão vindo paralelos ao eixo principal dessa lente. E aí, quando passam pela lente, eles estão se afastando, estão divergindo, estão indo por caminhos diferentes, ok? Só que tem um detalhe muito importante, turma. Quando você pensa numa lente convergente ou divergente, ela pode sofrer uma mudança de comportamento se estiver inserida em um meio físico diferente. Por exemplo, se eu pego uma lente feita de acrílico e coloco essa lente no ar, ela provavelmente vai funcionar como uma lente convergente, se eu tiver construída ela num formato mais ou menos convexo, mais ou menos assim, com a mão, como eu estou mostrando aqui, tá bom? Só que se eu mergulho essa lente de acrílico em um líquido cujo índice de refração seja maior que o índice de refração do acrílico, mesmo ela sendo construída fisicamente para ser uma lente convergente, ela se comportará como uma lente divergente, ok? Essa regra vale tanto para lente convergente como para divergente, tá? Eu posso ter uma inversão da função óptica da minha lente se eu estiver colocando ela em um meio físico cujo índice seja maior que o índice de refração do material daquela lente. Beleza? Então fiquem ligados nisso, porque em alguns exercícios que a gente encontra, eles colocam essa pegadinha para confundir você, aluno. Fique esperto, tá? Bom, já que eu estou falando de lentes, eu quero falar sobre o principal instrumento óptico que nós temos, que são os nossos olhos. Aqui eu estou mostrando, gente, do ponto de vista biológico, como é que é o olho humano, né, com todas as suas estruturas. Mas a parte que realmente nos interessa, para a gente falar da física, é apenas essa parte da entrada de luz, onde você tem a córnea e o cristalino, e a retina, que é onde a luz vai chegar para você enxergar as coisas, né? O que acontece? O nosso globo ocular, a musculatura dele, pode fazer com que o nosso cristalino e nossa córnea façam uma alteração de vergência. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso numa expressão matemática. Então, o nosso olho, ele funciona como uma lente convergente, que pode ser mais ou menos convergente. Para que isso tem que acontecer, pessoal? Porque, às vezes, você quer focar a sua atenção num objeto que está próximo de você. Então, o seu cérebro vai fazer com que a musculatura do globo ocular se adapte para você poder focalizar os seus olhos num objeto próximo. A mesma coisa se você estiver observando alguma coisa muito distante. A sua musculatura do globo ocular vai se adaptar para que você possa enxergar com nitidez o que está do outro lado. Fantástico, não é? O nosso olho funciona como uma lente convergente, onde pode variar para você poder enxergar objetos distantes ou próximos. Então, o que acontece? A luz que vem de qualquer objeto passa pela sua pupila, que é a abertura do seu olho, aquele pontinho preto, e vai chegar até a retina, que é o fundo do olho. Essa informação chegando na retina vai para o seu cérebro e você observa as coisas, certo? Só que tem um problema. Nem sempre todos os raios luminosos chegam na retina, dependendo de algumas situações. São o que nós chamamos na física de defeitos de visão ou problemas de visão. Então, nós podemos ter situações aonde os raios luminosos não chegam exatamente na retina, ou ficam um pouquinho na frente ou um pouquinho atrás, ou alguns chegam na retina e outros não. Então eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre esses problemas e como que são feitas as correções usando os óculos. Um oftalmologista, que é o médico que estuda o olho, ele vai saber interpretar esses resultados e indicar adequadamente qual tipo de lente você deve usar para cada problema de visão, beleza? Então vejam só, os principais problemas eu coloquei aqui são a miopia,
a hipermetropia e o astigmatismo, quando se pensa nesses problemas de visão. Tem um outro problema que eu não citei aqui, que é chamado de presbiopia ou vista cansada. Ele pode também ser trabalhado como um caso particular de hipermetropia, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre esses problemas para vocês entenderem melhor. A miopia, ela é um problema visual onde você tem dificuldade de enxergar objetos que estão distantes de você. Só que isso acontece por quê? Porque os raios luminosos que vão vão passar pelo seu globo ocular, eles não vão chegar na retina. Eles vão ficar num ponto um pouco à frente da retina, ok? Então, nessa situação, para a gente poder corrigir o seu problema, a gente precisa usar uma lente divergente. Para quê? Para que esses raios luminosos, antes de chegar no seu olho, na sua córnea, eles sofram um pequeno espalhamento antes de chegar ali na córnea e aí sim chegar na posição correta na sua retina. Beleza? Já a hipermetropia é o contrário. Você tem dificuldade de enxergar objetos que estão próximos de você. A presbiopia também tem a mesma característica. A diferença é que na hipermetropia, geralmente, a gente está falando de um globo ocular que pode ser encurtado ou algum problema mais genético, né? No caso da presbiopia, o problema é a musculatura do globo ocular, que vai ficando mais cansada conforme a gente envelhece, principalmente após os 40 anos. As pessoas costumam ter um pouquinho dessa presbiopia, também chamada de vista cansada, que é a dificuldade de enxergar próximo, ok? E para corrigir esse problema, a gente usa uma lente convergente. Aí você consegue fazer com que a convergência da lente aumentada, além da convergência que o seu olho consegue fazer, a imagem se forma aonde precisa, que é na retina. E o terceiro defeito que a gente tem de visão é o astigmatismo, que é caracterizado por alguns raios luminosos chegarem na retina e outros não. Aí pode acontecer o seguinte, você pode ter um raio luminoso que chega ou antes ou depois da retina. Normalmente o astigmatismo ele é associado à hipermetropia ou hipermetropia. Você não tem só astigmatismo, é muito raro. Isso pode acontecer também, mas aí é normalmente um problema na curvatura da sua córnea. A curvatura da córnea não é homogênea, ela é irregular. Então, numa situação dessas, o que acontece? Um raio luminoso que chega, por exemplo, aqui, ele chega certinho na retina. O outro chega um pouquinho mais abaixo e já não chega, chega um pouquinho na frente. Então, você tem um problema na formação do globo ocular mesmo. É a curvatura que não é precisa. E aí, para corrigir esse problema, normalmente são recomendadas lentes cilíndricas ou multifocais, para você poder ter essa convergência completamente na retina. Beleza? Só para a gente finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês algumas expressões matemáticas que são usadas no estudo das lentes. Essa expressão que está aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre DO, mais ou menos 1 sobre DI, ela é utilizada para a gente poder determinar a posição de imagens ou de objetos conhecendo características das lentes, tá? Então aqui eu coloquei um pouco de algumas informações para vocês entenderem o que significa cada uma das letras que está aqui nessa expressão, tá? Só um detalhe, a distância focal aqui, se nós estivermos falando de uma lente convergente, a gente vai trabalhar com o valor positivo. Se for lente divergente, valor negativo, tá? E aqui, mais duas expressões. Essa primeira expressão que está aqui é chamada de cálculo da vergência de uma lente. Eu falei agora há pouco do oftalmologista, né, que é o médico especialista nos olhos. Quando ele vai fazer uma receita de óculos para você poder corrigir um problema de visão, você tem lá para o olho direito e para o olho esquerdo. Tem, por exemplo, 0,75 graus de miopia no olho esquerdo e 0,25 no olho esquerdo. Esses graus que são falados lá são calculados através dessa expressão aqui. Usando aquele maquinário lá no consultório de oftalmologia, você vê, ele consegue transformar essa informação e te dizer qual lente é adequada para corrigir o seu problema, ok? E a outra equação é usada para cálculo da ampliação da imagem em uma lente. Aí você precisa conhecer as distâncias e as alturas dos objetos ou imagens para poder calcular o que desejar. Tudo bem? Gente,
Eu agradeço a atenção de vocês, façam os exercícios que estão no PET, estudem e qualquer dúvida estou aqui para ajudá-los. Bons estudos!